Seus melhores dias não estão no seu passado, mas estão logo adiante de você. Em João, capítulo 4, a gente vai falar sobre a história de uma mulher. Sabe, eu acredito, eu tenho certeza que Deus, Ele nos ensina algo muito profundo na história dessa mulher. Sabe, eu não sei se você passou por traumas na sua vida, eu não sei se você teve dificuldades, sabe, familiares, dentro de casa ou com amigos. Eu sei que não importa o que você passou, a resposta para toda dificuldade, ferida, tudo aquilo que você passou na sua vida, a resposta certa é Jesus. Sabe, eu quero te dizer, a Bíblia diz que não foi você que foi atrás de Jesus, mas foi Jesus que foi atrás de você. E isso é maravilhoso, sabe? Isso é poderoso, a gente entender que não somos nós que tomamos a iniciativa de buscar a Deus, queridas. Foi Deus que há 2000 anos atrás tomou uma iniciativa de buscar você. Isso é muito difícil, sabe? A gente adora a Deus. Quem sabe que a gente adora a Deus? A gente adora a Deus demais, mas sabia que Deus também... isso eu não sei se vai... Se você é religioso, você não vai aguentar ouvir isso, vai explodir agora. Mas eu quero te dizer, sabia que Deus adora você também? Quem já viu um filho com o celular dele, cheio de foto do pai, chegar nas rodinhas dos amigos e falar assim, olha aqui, não me deixa eu te mostrar meu pai. Olha que coisa linda, meu pai, olha. Não, olha aqui, olha, que pai bonitinho demais, não é? Bonito meu pai. Olha, minha mãe... Quem já viu um filho fazer isso? Agora, quem já viu um pai com um iPhone de 628 GB, cheio de foto do filho, e ele chega onde ele chega e quer... olha meu filho aqui, desesperado. Que é normal o pai querer mostrar o filho, é normal o pai se alegrar com o filho, é normal o pai querer fazer uma festa por causa do filho. Só que a nossa mente religiosa, a gente sempre inverte as coisas e acha que a gente, eu tenho que me humilhar, meu Deus do céu, Deus está distante, Deus está lá longe e Ele é todo poderoso, Ele é inefável, meu Deus do céu, Ele está lá no seu trono, lá, bem longe. Sabe, a religião ela prega isso e ensina isso, mas eu acredito num Deus, eu acredito num evangelho que apresenta a Deus para a gente como um pai próximo. Um pai maravilhoso, um pai que é legal, tá perto. E quem sabe que por muito tempo ir para a igreja foi algo como um pagamento de dívida, promessa. Você precisa ir de joelho para a igreja. Meu Deus do céu, está pagando a promessa. Por quê? Porque não era legal, era meio chato. Sabe, a vida com Deus era um negócio que era meio que, eu vou pagar o preço pela minha semana ser boa, aleluia, aí vou para a igreja. Sabe, não é isso não, querido. A Bíblia diz que essa obra maravilhosa, ela tem o nome de evangelho, e se eu não me engano, evangelho significa boa notícia. Sabe, Deus tem uma boa notícia para você. Essa boa notícia que Deus tem para você é que Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele está feliz com você, Ele não está triste, Ele te ama demais, e a verdade é que nada pode te separar do amor de Deus. Tem alguém que se alegra com isso aqui? A Bíblia diz que nada, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus. Se isso não te alegra, eu não sei mais o que vai te alegrar. Sabe por quê? Porque uma das maiores inseguranças, sabe, daqueles que andam com Deus, que buscam a Deus será que Deus está comigo agora ou não? Quem já passou por isso? Eu não sei o que eu fiz ontem, mas será que agora, será que eu posso orar agora? Será que Deus está feliz comigo agora ou não? Sabe, querido, eu não estou querendo dizer que você vai fazer qualquer coisa e Deus vai estar assim. Não é isso, mas olha só, o que eu quero te dizer é assim, Deus ele pode se entristecer, mas Ele não se entristece com você. Imagina um pai que tem um filho e o filho está com câncer. Você acha que o pai vai ficar com raiva do filho? Sim ou não? Eu acho que não, mas ele fica com extrema raiva do câncer, não fica?
É assim nas nossas vidas, sabe, tem coisas que nos prejudicam, querido, sabe, tem coisa, o pecado, ele é danoso para as nossas vidas, mas Deus, quando você passa por alguma dificuldade, quando você está passando por alguma fraqueza, ou quando você tropeça, Deus não fica com raiva de você, porque você é filho dele, ele fica com raiva do câncer que está te fazendo mal, então ele quer arrancar o câncer de você, e ele quer permanecer com você, sabe, quando a minha filha nasceu, ela fazia um negócio muito estranho na fraldinha dela, pelo beck, assim, sabe? Por trás, assim, eu olhava e falava, impossível que essa coisa saiu dessa pessoa. Jesus! Sério, teve uma vez que parecia multiplicação de pães, sabe, milagre da multiplicação? Eu abri a fraldinha dela, querida, ia fazendo assim, ó. Ela fazia isso. Esse negócio chama cocô. Mas, querida, eu nunca peguei minha filha, fez cocô, tem que jogar fora. Nunca joguei minha filha fora porque ela fez cocô. É porque eu amo ela. Não tem caquinha que ela possa fazer que possa mudar o meu amor por ela. Quem está entendendo? Amém. Então, o que um pai amoroso faz é, ele tira o cocô, joga fora o cocô, e fica com seu filho amado. E é isso que Deus faz por você. Ele nunca vai te jogar fora, ele nunca vai te abandonar. O que ele precisar tirar da tua vida, ele vai tirar, mas ele vai permanecer com você, porque você é o amado da alma dele. Tem alguém que se alegra com isso aqui? Será que você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Então nós vamos ouvir e aprender um pouco com essa história. Em João, no capítulo 4, a Bíblia diz assim, vamos ler lá. A partir do versículo 1, diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não o batizava, e sim os discípulos, os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário, diga necessário, atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Sabe o que significa Sicar, querido? Eu fui olhar no original do texto bíblico, que significa bêbado. Olha que loucura. Depois a gente vai falar sobre isso. Me lembra, tá? Depois. Aí diz assim, ele chegou numa cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Isso, hora sexta, querido, para os judeus, era meio-dia, tá? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Sabe, querido, olha só que interessante o que está acontecendo aqui. Jesus, ele ia para um lugar que não era Samaria. Ele ia para a terra da Judéia. Só que aí ele falou assim: é necessário que eu passe por Samaria. Sabe, e aí o que é interessante é que o propósito de Jesus de estar naquele lugar era para encontrar uma mulher. Uma mulher. Era uma igreja? Era um estádio lotado? Uma multidão, querido? Não! Jesus mudou os planos dele para encontrar uma pessoa. Eu quero te dizer, eu não sei se você está se achando pouco demais. Eu não sei se você está se achando pequeno demais, insignificante demais para Deus. Mas Deus pode mudar os planos dele só para te encontrar hoje. Sabe, e o que é interessante também é saber que Jesus, ele chegou primeiro no lugar que ele sabia que aquela mulher ia. Ele chegou primeiro ali naquele poço, e ele sentou ali naquele poço e ficou esperando. Sabe que ele tem hora que a gente está achando que a gente está indo encontrar Jesus. Eu vou no culto, porque eu vou encontrar Jesus. Mal sabia você que Jesus já chegou aqui bem antes, querido. Ele sentou aqui e ficou te esperando, porque ele queria tocar no teu coração, tocar na tua vida e mudar a tua história. Sabe, eu quero profetizar desde já. Hoje Deus pode mudar o rumo da tua vida. Ele pode te trazer do lugar onde você estava, te levantar de uma situação de prostração e te colocar no mais alto lugar dos teus sonhos, querido. Eu acredito num Deus que faz milagres. Eu acredito num Deus que Ele
está, sabe, com uma intenção de nos abençoar. E Ele não mede esforços para isso, querido. Esse lugar que ele tinha que passar era mais longe, querido. Só que ele decidiu ir lá. Ele decidiu sentar naquele lugar e ficar esperando por aquela mulher. E sabe o que é interessante? Uma parte também que chega a ser estranho. Ele chegar para uma mulher que era tida como pecadora, sabe? Samaria não era o povo de Jerusalém. Os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Eles tinham os samaritanos como uma espécie mais baixa, sabe? Eles tinham como pecadores, sabe? Era um povo que não se dava, eles não se comunicavam. Existia um grande preconceito dos judeus diante dos samaritanos, querido. Sabe, não sei se você lembra, uma vez uma mulher foi chegar para Jesus assim e falar: Jesus, cura a minha filhinha, cura a minha filhinha, cura a minha filhinha. E aí Jesus falou assim: olha, eu vim para os filhos, eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Fala assim, o que Jesus falou? Mas sabe, querido, ele estava... Na verdade, eu vou pregar sobre isso, não vai dar para pregar, senão eu vou sair disso aqui. Mas guarde isso aí no teu coração, e um dia a gente vai falar sobre isso. Mas era assim que os judeus tinham os samaritanos, como cachorrinhos. E aí, então, Jesus, ele chega para uma Samaria. Olha só, já tinha essa situação de grande diferença, de grande preconceito dos judeus para com os samaritanos. Agora, de homem para mulher, até dentro de Jerusalém já tinha uma certa distância também. A mulher era como uma classe mais baixa da sociedade, ela não poderia fazer ela não podia fazer um monte de coisa que os homens poderiam fazer. Era uma coisa terrível. E aí Jesus chega para uma samaritana, ou seja, uma mulher e samaritana, e ele pede água para ela. Sabe, essa parte, ela começa a entrar aqui em um momento interessante, porque ele fala assim, ó: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher. E olha só, ela fala aqui: sou mulher samaritana. Como tu que é judeu, ou seja, tu é judeu e tu é homem, como tu pede para mim que sou uma mulher e samaritana água? O que está acontecendo aqui? Aí a Bíblia explica, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha como continua. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela quase falou isso aqui dando risada para ele. Falou: não tá bom. E aí ela falou ainda: és tu porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Olha só, agora mudou tudo. Agora, quando ele falou esse negócio, não vai ter mais sede, ela falou: dá-me dessa água. Dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Sabe o que estava acontecendo aqui? Essa mulher, ela tinha um grande problema. Muitos, não sabendo de fato qual era a situação, a história dessa mulher, falam que ela era talvez uma prostituta, pelo que Jesus vai falar aqui na frente, sabe? E essa mulher, ela começa a expor ali uma grande necessidade de não ter mais sede. Em nome de Jesus, receba a cura, pastor. E aí então, ela demonstra que ela tem uma grande necessidade de não ter mais sede, só que ela ainda está falando de água natural. Ela está falando assim: então, por favor, me dá dessa água para que eu não venha mais aqui beber, que eu não tenho que vir aqui mais pegar. Queridos, meio-dia, ninguém vai no poço buscar água, porque está o sol ardente demais. Está quase a mesma temperatura do inferno, ninguém vai.
Só que aquela mulher, ela escolheu uma hora para ir buscar água que não tinha ninguém. Por que será? Porque aquela mulher se sentia rejeitada pela sociedade, querido. Aquela mulher tinha um grande problema nos seus relacionamentos. Ela não tinha, relacionamento próximo, ela não tinha afeto. Aquela era uma mulher que, na verdade, a sede dela era de amor. E talvez isso aconteça com você. Você chega diante de Deus, você se aproxima de Deus e você começa a pedir algumas coisas para Deus que você acha que é a sua necessidade, mas Deus é quem sabe do que de fato você tem sede, querido, do que de fato você precisa, o que de fato você precisa receber para que nunca mais tenha falta. E a primeira sede que Deus quer acabar de nossas vidas é a sede de ser aceitos e amados, querido. Ela fala assim, não, me dá aqui dessa água, por favor, porque aí eu não vou ter mais sede, eu não vou ter que vir aqui mais buscar meio-dia, esperar todo mundo ir embora para vir aqui, me dá dessa água então que eu não vou ter mais sede. Aí Jesus fala algo para ela, e é o que a gente vai ler agora aqui. Ele diz assim, disse-lhe Jesus, no 16, vai, chama teu marido e vem cá. Faz assim, Nossa, vocês estão obedientes hoje, velho. Glória a Deus. Faz de novo. Jesus vira para ela e fala assim, você quer a água a qual nunca mais você vai ter sede? Ela, sim, me dá dessa água, me dá dessa água. E aí ele vira para ela e fala assim, então tá, eu vou te dar, mas antes, vai lá e traz teu marido aqui. Quando ele fala isso, eu acredito que a afeição dela caiu, querido. Porque ele tocou na ferida dela. Nesse momento, Jesus vai aonde ninguém tinha ido. E aí então, eu acredito que o ambiente, a atmosfera ficou pesada naquele momento. Sabe quando algum estranho te faz uma pergunta que não deveria fazer? Quem já passou por isso? Sabe, te pergunta alguma coisa que você não está a fim de compartilhar com ninguém, sabe? Já viu isso aí? Foi o que aconteceu aqui, era um estranho até então. E aí ele vai perguntar, você quer água? Tava tudo legal, uma conversa, bate bola, ele fala e ela fala, e ele fala e ela fala. Aí ele naquela mesma rotina ali de alegria, e com pergunta e resposta, que maravilhoso. Ele fala, então tá bom, vai lá e busca o teu marido. E aí, olha o que acontece. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes. Não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Fala assim, eita. É nesse momento, querido, que Jesus ele começa a entrar onde de fato aquela mulher precisava de cura. Ele começa a entrar de fato aonde ela tinha uma sede insaciável. Eu quero te falar algo, existe uma sede no seu coração que só Jesus pode suprir. Você pode tentar colocar uma mulher, meu irmão, você pode tentar suprir essa sede, minha irmã, com homem, com coisas, com bens, com viagens, mas tem uma sede no teu coração, no teu interior, que só Jesus pode suprir. Mas a boa notícia é que Ele veio aqui antes de você, Ele sentou neste lugar e Ele quer te dar a água que você nunca mais vai ter sede, e essa água se chama amor. Traz seu marido aqui. Essa é a pergunta que não quer calar. Vai lá. Traz aquilo que está te fazendo chorar. Sabe o que Jesus está falando para essa mulher? Traz para mim aqui aquilo que está te fazendo sofrer. Traz aquilo que você não suporta mais carregar. Coloca aqui diante de mim aquilo que você não sabe explicar e talvez você esconde de todo mundo. E aí você talvez a sua vida é cheia de sorrisos, é cheia de coisas maravilhosas, e aí você sai, e aí você dança. Eu gosto também de dançar, é maravilhoso demais. Sabe, a religião roubou muito tempo a alegria dos filhos de Deus e a gente vivia uma vida de não pode. Vida chata. Porém,
Sim, querido, existe uma vida que parece que tem muita alegria, parece que está maravilhosa, mas só Jesus é aquele que sabe a verdade do teu coração. E Ele chega para você e fala: traz aqui para mim. Traz aqui para mim aquilo que te deixa inseguro. Traz aqui para mim o que faz seu coração tremer. Traz aqui para mim. Traz aqui para mim o que te faz ter medo. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos por um momento. E você pensasse agora o que Jesus está te pedindo para trazer até Ele. Querido, não dá mais para carregar isso. Não dá mais para carregar essa situação. Não dá mais para conviver com essa sede. Do que você tem sede? O que é que está te machucando por dentro? Eu quero que você coloque isso diante de Deus agora. Eu quero que você imagine Jesus agora parado na sua frente. Eu quero agora que você olhe para os olhos de Jesus. Os olhos dele têm amor, têm aceitação, têm ternura. Eu quero que você pegue isso que você não quer mais carregar. Eu quero que você pegue isso que você não sabe nem explicar. Eu quero agora que você se imagine entregando isso nas mãos de Jesus agora. E a palavra de Jesus para você é: a água que eu tenho para te dar é uma água que nunca mais você vai ter sede. Você pode abrir os seus olhos? Nunca mais você vai ter sede disso que está te fazendo sofrer. A raiz de tudo, querido, é uma falta de amor. Sabe, tem um versículo que fala assim: aquele que ama o mundo, Jesus fala, o amor do Pai não está nele. E aí muitos pregam, muitos usam esse versículo querendo dizer que aqueles que estão amando o mundo, eles não amam o Pai. Não, querido, não quer dizer isso. Jesus estava falando, aqueles que ainda amam o mundo, o amor do Pai não está nele. O que isso significa? Aqueles que não têm o verdadeiro amor entregue a Deus ainda, é porque de fato ainda não receberam o amor do Pai. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque quando nós recebemos o amor do Pai, nós não somos mais mendigos emocionais, correndo aí pelo mundo atrás de aceitação, atrás de amor, atrás de mais nada, porque o amor de Deus, ele mata a nossa sede. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por causa disso? Falou bem, querida. Você falou bem. Você tinha 5 maridos. E o que você tem agora não é seu. Disseste bem. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele começa elogiando ela. Quando ela fala isso, ela fala, não tem marido. Aí ele fala, disseste bem. Ele fala algo bom. Aí depois ele vai e fala algo que não é muito bom. Ele fala assim, tu já teve 5 maridos, o que tu tem agora não é teu, né? Ela, nisso você disse bem. Ele termina falando bem dela de novo. Ele não quer deixar ela para baixo. Tu vê? Ele fala bom dela, e aí ele fala um negócio que não é muito legal. Aí quando ela está quase acabando, ele fala, não, mas disseste bem mesmo, estou aqui contigo, vamos! Eu te amo! E aí ele começa a trazer o passado que estava matando aquela mulher. Querido, se você não curar o teu passado, acredite, você não vai suportar carregar ele no seu presente. E isso vai fazer você não viver o seu futuro. Ei, está na hora de você se libertar do teu passado, jogar ele no mar do esquecimento. Porque se passado fosse bom, chamava presente. Quem entende isso? Sabe o que era a história dessa mulher, querida? Não é que ela era uma prostituta. Sabe, isso aí agora eu vou para os estudos históricos, sabe? Os estudiosos estudando a cultura daquela época, eles começaram a decifrar a história dessa mulher. E existe um estudo que fala que é bem provável que, na verdade, essa mulher, ela não era uma depravada. Essa mulher, ela não era uma mulher fácil, uma mulher do mundão, que tinha um monte de marido, doida! Não! Essa mulher era uma mulher sincera. O sonho dela era ter família. Só que ela era estéril, querido. E naquela época, uma mulher estéril, ela não servia para quase nada.
Então aquela mulher, provavelmente o que aconteceu com ela é que ela casava. E quando o marido descobria que ela era estéril, ele dava para ela carta de divórcio, porque mulher que não dá filho não serve naquela sociedade, naquela cultura. E aí então aquela mulher casa de novo. Ela encontra um outro marido, e aí ela casa, e quando o marido descobre que ela é estéril, ela é expulsa de casa de novo, ela é jogada fora de novo. Quem pode aqui imaginar o coração dessa mulher? Rejeitada. Sabe, querido, o problema dessa mulher era a rejeição. Ela não se sentia amada. Quem aqui já se sentiu rejeitado alguma vez? Alguém? Você deve saber como é isso. Quando meus pais morreram, com 7 anos, já não tinha pai nem mãe, querido. Eu fui morar na casa de um monte de gente. Aí morar na casa de um, na casa de outro, e eu dou graças a Deus pelos lugares que eu passei, foi bom demais, mas tem hora que você se sente rejeitado, você não se sente parte do lugar. Isso não é bom. Nós temos uma necessidade de senso de pertencimento, querido. O ser humano é um ser relacional. E aí o que os estudos históricos, eles mostram que nessa cultura, provavelmente o que aconteceu com essa mulher é que depois do 5º marido, que ela foi rejeitada, ela aceitou ficar com um homem sem se casar. Porque uma mulher que ficasse até muito mais tarde na casa dos seus pais, ela sofria muito na sociedade. E aí então provavelmente ela aceitou morar com um homem, mas o homem se recusou a casar com ela. Porque ela era estéril. E ela era como uma empregada doméstica dele. Ela queria só ter um lar para morar que não fosse dos pais dela, porque isso era vergonha demais naquela época. Agora imagina o coração dessa mulher. Por isso que quando Jesus, ele olha nos olhos da querida Jesus, ele tem algo que é muito precioso. Ele olha nos teus olhos e enxerga o teu coração. Quando Jesus olha os olhos daquela mulher, ele consegue enxergar as profundezas do coração daquela mulher. Ele sabe o mar de lama que ela está vivendo. E ele enxerga o que estava matando aquela mulher por dentro. E ele, percebendo tudo isso, ele olha para ela e fala: traz aqui o teu marido. Na hora deve ter sido como uma facada no coração dela, porque isso remeteu ela a tudo aquilo que fez ela sofrer a vida inteira. Quem está entendendo? E aí então ela fala: eu não tenho marido. Ele fala: disseste bem, já teve 5. O que tu tem não é teu marido, né? Não é teu marido. Quando Jesus vira para essa mulher e fala assim: se tu soubesse quem está te pedindo água, você pediria para ele água, e ele te daria uma água que você nunca mais teria sede. Querido, a água que essa mulher precisava beber, a sede que essa mulher tinha, era a sede de ser aceita e amada. Querida, eu quero te dizer algo: tem coisa que você precisa na sua vida, tem coisa que você está buscando em lugares, em pessoas que você não vai achar. Homem nenhum pode te dar isso que você precisa, mas tem um Deus maravilhoso, o teu Pai, que ele parou no poço antes de você chegar, e ele tem uma água que vai curar essa tua sede, e nunca mais você vai andar como um mendigo emocional, mendigando aceitação, mendigando relacionamento, mendigando coisas naturais, porque o teu Deus, ele é o Deus que tem toda suficiência para você, e também tem suficiência emocional para você. Ei, é na presença de Deus que você encontra água, e essa água mata de vez toda a sua sede. Toda a sua sede. Sabe, uma parte que é interessante também é que Jesus, ele mais para frente, ele fala assim: e disse Jesus: podes crer que antes ela faz uma pergunta, olha só, no 19, ela fala assim: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta, porque ele começou a falar, né, profeta. Ele fala assim: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém era o lugar de orar, ou de adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem,
quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe qual é o grande problema, querido, de você se sentir amado por Deus, de você ter um relacionamento com Jesus que realmente vale a pena, que realmente é bom? Sabe qual é? É quando você tenta se relacionar com Ele através de uma antiga aliança. Quem está aqui ainda? Às vezes a gente acha, quando Jesus fala assim, ó, o verdadeiro adorador é aquele adorador que adora em espírito e em verdade. Aí eu já pensei que adorar em espírito é tipo... adorarei... Sei lá, em verdade, em espírito é um negócio meio assim... meio vento, não sei, sabe? Eu ficava pensando, o que é adorar em espírito e em verdade? Eu imaginava, sabe aquelas danças que faz assim... Vai de novo assim, ó. Eu falava em espírito e em verdade. Porque eu orava assim, Senhor! Aí batia o pé. Eu falava, não, isso não tem nada a ver com espírito e verdade. Um negócio, deve ser um negócio mais lento, tipo música clássica. O Jorge escuta música clássica. Eu falei, espírito em verdade, que loucura é essa? Como é que é adorar em espírito e em verdade, Jesus? E aí falava, o pior, logo quando eu converti, eu ficava tentando ser essa adoração em espírito e em verdade, que eu ficava na minha cabeça, os olhos de Deus estavam passando na terra assim, ó. Cadê quem está adorando? Cadê? E em espírito e em verdade, é quem estava adorando assim? Dá uma salva de palmas a Jesus. Mas... como é que deve ser adorar em espírito e verdade? Jesus estava ensinando para essa mulher, na verdade, a forma saudável de se relacionar com Deus. Essa mulher pergunta assim, o nosso pai Jacó fala que tem que adorar nesse monte, e aí vocês vão ter que adorar naquele outro lugar? Essa mulher está perdida, ela não sabe como fazer para se relacionar com Deus. Quem está entendendo? Quem sabe que às vezes a gente vai para a igreja e a gente fala, mas como é que vive com Deus? Mas como é que é esse negócio? Eu não sei, eu tenho que jejuar? O que é? É campanha de oração? Fala! Às vezes a gente não sabe o que é andar com Deus. E se você ligar a televisão para aprender a andar com Deus, você vai ficar mais perdido ainda. Porque quem está lá falando, infelizmente, a maioria que fala de andar com Deus na televisão é uma loucura. A última coisa que tem lá é pregando o evangelho, prega religião. E a religião não ensina a gente a andar com Deus, ensina a gente a correr de Deus. Corre! Que a religião fala assim, tá acertando? Tá bom. Agora erra para tu ver, erra. Erra. Quem já viu? Sabe, tem pregador que prega com raio. Eu falo, meu Deus, isso aí é evangelho? Isso é boa notícia? O povo sai da igreja assim, ó. Será que Deus está vendo? Com medo de Deus. O pessoal levanta a mão para adorar. Senhor, aleluia. Vai olhando para o lado. Ai, meu Deus, se ele vir aqui. Ai, meu pecado. Senhor. É uma pregação que gera medo, querido. Por isso Jesus fala que essa mulher, está chegando um tempo e já é. Que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Que Jesus ele não estava falando de jeito, de forma de dançar, de mexer o corpo, de vento. Não estava falando disso. Ele estava falando de aliança. E eu vou te mostrar. Ele fala em espírito e em verdade, não é? Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, no capítulo 3. Versículo 4 diz assim, ó. E é por intermédio de Cristo, e aqui diz, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Eu quero te dizer uma coisa,
Sabe o que faz você ter confiança em Deus? Sabe o que faz você confiar em Deus para tudo na sua vida? O que faz você confiar em Deus que Ele vai te dar uma família abençoada? O que faz você confiar em Deus que Ele vai prosperar os teus caminhos? Que Ele vai te dar alegria? Sabe que Ele vai fazer coisas maravilhosas e grandes na tua vida? Sabe o que faz você confiar em Deus que Ele vai te abençoar? Não é o muito que você pode fazer para Ele. Não é o muito que você pode dar para Ele. Não é o tanto de oração que você faz. O tanto de capítulo da Bíblia que você lê. Não! É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Ei, quando você olhar para Cristo Jesus e entender o que Ele fez por você, você vai passar a confiar em Deus. Ei, quando você entende que tudo é por causa de Jesus, você vai ter uma confiança inabalável em Deus. Ele continua falando. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de... Próximo. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um quê? Na minha versão, ministro de uma nova aliança. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Na minha versão fala de uma nova aliança. Não da letra, diga, não da letra. Não, repete com força, não da letra. Não da letra. Querida, a letra, sabe o que é a letra? O pessoal acha que é a Bíblia. O pessoal fala assim, não, para de ler a Bíblia, porque a letra mata. Vontade de pegar a Bíblia e falar como que a Bíblia vai matar, doido. Isso é coisa do diabo. Ele que está falando, não lê a Bíblia, quer ler a Bíblia. A letra mata. Não lê não a Bíblia. O que está falando aqui, está falando dos 10 mandamentos, está falando da aliança que era baseada na letra que foi escrita nas pedras. Quem está entendendo? E aí ele continua, olha só, não da letra, mas do... Olha só, olha o começo. Vamos fazer um estudo aqui, ó. Hermenêutico, ó, presta atenção no contexto. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, ou seja, de uma nova aliança. Não da... Aí ele está falando dessa aliança agora. Qual é essa nova aliança? Qual é esse novo testamento? Não da letra, mas do quê? Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Vai a próxima. Aí ele fala assim, ó. E se o ministério da morte, diga ministério da morte. Qual é o ministério da morte? Qual será o ministério da morte? Fala aqui, ó. Gravado com letras em... Qual foi o ministério que foi gravado com letras em pedras? Faz assim, ó. Não obedece, não... Ai, faz aí. Assim, ó. O Satanás está falando... A Bíblia está falando. É a Bíblia que está falando ou não? É o pastor? Só quem está vivo fala, não. Não é, ó. É a Bíblia. Fala assim, ó. E o ministério da morte. Da morte. Qual ministério é esse? Qual aliança é essa? É a que foi gravada com letras em pedras, querido. A aliança da lei, que foi gravada com letras em pedra, é a aliança da morte. Oh, que delícia. Então, quando a gente prega a lei, a gente está pregando morte. Ai, que delícia. Isso é maravilhoso, não é? Você sente em paz, não dá uma paz? Ai. Olha, se esse ministério da morte veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam o quê? Fitar os olhos na face de Moisés por causa da sua glória, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, ou seja, acabava. Olha o próximo. Como não será maior, diga maior. Como não será de maior glória o ministério do... O Pai está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus baseado na nova aliança, querido. O ministério do Espírito. Será que você vai dar uma salva de palmas a Jesus? Aí você fala assim, não. Ai, mas eu gosto tanto da lei. Então morre. Porque é o ministério da morte, é a aliança da morte. Só que o ministério é a nova aliança que Deus tem para a gente viver com Ele. É o do Espírito. Ei, quando você vive baseado na nova aliança, você tem acesso ao poço, onde tem uma água que mata a sede para sempre. E nunca mais você vai se sentir com falta de amor e aceitação. Porque somente na aliança do Espírito, você sabe que nada pode te separar do quê? Do amor de Deus.
Deus. Não, dá um glória a Deus aí. Finge que você gostou disso, vai. Não, dá uma salva de palmas também. Será que você pode? Não, pelo amor de Deus. Aí você fala, pastor, mas lá não fala só do Espírito, fala adorar o Pai em Espírito e em verdade. Aí só falou do Espírito. Excelente pergunta. Abra sua Bíblia agora em João 1,17. João 1,17 está falando de aliança aqui, não está falando de aliança? Falou da aliança da morte, aliança do Espírito. Uma é da morte, outra é da vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas olha só o que ainda diz a respeito de verdade em João 1,17. Porque a lei, diga a lei. Não, repete aí com força. Porque a lei foi dada por Moisés, por quem? E a graça... Não, a graça e a... O que, queridos? Graça e o quê? Graça e verdade vieram por quem? Eu quero te perguntar, você é discípulo de Moisés ou de Jesus? Então você não vive a lei, você vive a graça e a... Ei, aqueles que adoram o Pai em Espírito, na aliança do Espírito e na aliança da verdade. Graça e verdade, querido. A verdade não está do lado da lei, a verdade está do lado da graça. A verdade de Deus para você é que tudo que você vai receber dele e tudo que ele tem para te dar não vai ser por merecimento, mas é de graça. A verdade de Deus para você é que Ele é gracioso, e ainda que você não mereça, Ele vai mudar a tua história, Ele vai abençoar a tua vida, e você vai ser mais que feliz nessa terra, e o nome dEle vai ser glorificado através de você. Isso não é merecimento, isso é graça e verdade. Graça e a aliança do Espírito é a aliança da verdade. Então, querido, adorar a Deus em Espírito e em verdade não tem nada a ver com isso. Mas tem tudo a ver com você estar ciente de que agora Deus não está se relacionando com você com base no seu mérito, porque isso é a lei. A lei é cumpra os mandamentos e seja abençoado. Não cumpra os mandamentos e seja amaldiçoado. Nós não vivemos mais isso. A verdade do Espírito para nós. Se você quer adorar a Deus em verdade e em Espírito, você tem que aceitar que Ele vai te abençoar independente do seu merecimento e das suas obras. Mas por um motivo, porque você é filho. E todo filho, independente se ele está merecendo ou não, ele recebe a herança do seu pai. Deus tem uma herança para você. Deus tem uma herança de vida para você. Deus tem uma herança de alegria para você. Deus tem uma herança de amor para você. Ei, Deus tem uma herança de família para você. Tem alguém que recebe isso aqui? Deus tem uma herança de prosperidade para você. Deus tem uma herança de saúde para você. Ei, querido, quando eu não conhecia Jesus, o relatório que tinha sobre minha vida era câncer e AIDS. Só que quando eu encontrei o autor da vida, eu recebi uma herança e agora eu sou bonito para honra e glória no nome dele. Quem pode dar uma risada para Jesus? Não quero nem saber o que você fala. A minha mulher fala. A Thaís fala demais, você é lindo. Aí fala, aleluia. Você tem que respeitar, querida, é a opinião dela. Respeita ela, você não pode. Ela fala, ela. Viver com Deus é bom, querido. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com o molde deste mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, se o que você está vivendo não é bom, não é agradável, não é perfeito, é porque a obra de Deus ainda não acabou, porque a vontade dele para você é que você viva algo bom, agradável e perfeito. Ei, Deus está querendo mudar a tua vida e mudar a tua história. Será que você crê nisso? Eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que estava fazendo doer aí dentro, aquilo que estava te matando de sede, vai morrer hoje. Aquilo que estava matando a sua alma de sede, vai morrer hoje. Aquilo que fazia você chorar sozinho. Eu sei que tem gente aqui que chora sozinho.
Eu sei que tem gente aqui que se sente envergonhado por algumas coisas que passou. Eu sei. Eu sei que tem gente aqui que ia no poço meio-dia para não encontrar ninguém. Tinha vergonha de se relacionar. Tinha vergonha do passado. Tem vergonha do que aconteceu. E tem pessoas que ainda está acontecendo. Antes de você levantar hoje, querido, para ir à igreja, Jesus já veio nesse lugar e ficou sentado aqui para te esperar. Não foste vós que escolhestes a mim, Jesus disse. Fui eu que te escolhi. Ai. Não foi você que escolheu estar aqui hoje, querido. Foi Jesus que escolheu você para vir aqui e mudar a tua vida, mudar a tua história. Até quando você vai ficar carregando essa mala pesada? Até quando? Você sabe que está pesado demais carregar isso nas tuas emoções, carregar isso na tua alma, carregar isso, sabe, na tua vida. Jesus disse: vinde a mim, pode vir. Ai, me emociono demais com Jesus. Ele fala: vem aqui, ó, pode vir. Você que está cansado e sobrecarregado, porque eu vou te aliviar. E você sabe que essa vida de aparência pesa. Quem sabe que pesa? Pesa. Essa vida de feed e stories, querido, pesa. Você sabe que pesa. Eu não tenho problema nenhum com mídias sociais não, viu? Estou falando que se você vive de aparência, pesa demais. Porque tem hora que o nosso coração começa a gritar de tanta sede. Sede por verdade, querido. Talvez esse é o grito do teu coração. Talvez o teu coração está gritando: eu quero viver verdade. Chega de mentira, eu quero viver verdade. Eu não aguento mais viver essa farsa, essa mentira, esse faz de conta. Essa alegria paga. Sabe o que é alegria paga? É a alegria que você só tem quando você paga para ir em algum lugar, quando você paga para ter alguma coisa. Essa é a alegria paga. Ei, Deus tem uma alegria permanente de graça para você. Ele quer matar a tua sede hoje. Basta você abrir o teu coração para Ele e colocar nas mãos dele aquilo que tem feito você chorar.